Olá, o meu nome é Magda Gomes Dias e este é o podcast do Mamos de Boss. Neste podcast falamos de parentalidade, educação e também de melhoria contínua. Para além destes temas, teremos convidados e abordaremos assuntos que complementam e nos enriquecem. Prometemos continuar com podcasts que provocam e fazem refletir, curtos e straight to the point. Queremos dar-te as boas-vindas a esta nova temporada. Dar-vos as boas-vindas a mais este podcast. Hoje nós temos uma convidada muito especial, é a Rita Gigante. Rita, quero agradecer o facto de estares aqui, teres aceito estar neste podcast, a falar de um tema que é muito urgente e importante, já lá vamos. Antes disso, apresenta-te, queremos saber tudo sobre ti. Então, sou a Rita, tenho 33 anos, sou do Porto, sou formada em teatro, mais precisamente em interpretação. Trabalhei durante muitos anos como atriz e nos últimos anos dediquei-me um bocadinho mais à produção executiva de teatros, mais propriamente ao teatro musical, e foi uma área onde trabalhei até 2016, que foi quando engravidei do meu primeiro filho, do Vicente, e nessa altura tive que parar de trabalhar e pronto. Quando o Vicente, portanto, tenho um filho, o Vicente, tenho uma segunda filha, a Maria Eduarda. Quando engravidei da Maria Eduarda, pensei em voltar a trabalhar novamente, mas rapidamente percebi que não iria voltar a trabalhar, não pelo menos a fazer aquilo que fazia. O meu trabalho tinha uma exigência horária muito elevada e achei que era muito importante que os meus filhos tivessem uma mãe um bocadinho mais presente, e sendo que essa se tornou um bocadinho a minha prioridade, acabei por deixar a minha carreira um bocadinho de lado. Essa decisão foi uma decisão ainda mais firme quando, mais ou menos por volta dos 2 anos do Vicente, percebemos que o desenvolvimento do Vicente fugia um bocadinho ao que era o expectável, ao padrão, e que o Vicente estava dentro do espectro do autismo e, portanto, decidi ficar como cuidadora do Vicente. Muito bem, isso depois vai dar origem à tua página, mas antes de lá irmos, Rita, eu vou aqui até no guião que eu já tinha preparado, e vou fugir um bocadinho ao guião e vou-te colocar uma pergunta que é a seguinte: como é que foi feito o diagnóstico? Qual foi o processo até descobrirem, até se chegar ao diagnóstico? É fácil, não é fácil? Quais são as pistas? Ajuda-nos, tu que estás dentro disto, o que é necessário para quem está do outro lado estar atento? Olha, no nosso caso, a primeira pessoa a dar sinal de que alguma coisa não estava bem foi o nosso médico de família. Nós assumimos sempre que quem sabe sobre a infância são só os pediatras, mas há muitas pessoas que nem sequer têm acesso a um pediatra. Estão só a ser seguidas no centro de saúde. E, de facto, o nosso médico é um exemplo de como as coisas devem funcionar. Aos 15 meses, numa consulta de seguimento normal, foi-lhe feita uma pequena avaliação de sims e nãos, em que ele nos colocava uma série de questões que eu te confesso que nem eu própria sabia responder a algumas. Acho que não tínhamos conhecimento suficiente do que era o expectável para o desenvolvimento do Vicente, ou seja, aos 12 meses é expectável que ele cumpra X requisitos. A única coisa que eu sabia é tipo, aos 6 meses começa a fazer uma introdução alimentar, aos 12 meses começa a andar, um bocadinho antes começa a gatinhar, teoricamente, começa a falar, mas antes disso há uma série de outras coisas que são importantes e que nós não valorizamos e que às vezes são sinais de que alguma coisa não está bem. Pronto. Nessa altura, quando nós fizemos essa mesma avaliação, no final o nosso médico disse-nos: olha, o Vicente está hipoestimulado, e há aqui uma grande lacuna que temos que perceber de onde vem, o que é que está a acontecer. E eu lembro-me de pensar assim: é impossível ele estar hipoestimulado. Então, ele está comigo em casa, eu não estou a trabalhar,
ele não está na escola, está só comigo, eu estou sempre a estimulá-lo, como é que ele pode estar hipostimulado? E lembro-me que foi aquela coisa do mixed feelings, sabes? Ainda bem que tu me estás a dizer isto, e ao mesmo tempo de como é que tu te atreves a dizer-me que eu não estou a estimular o meu filho de forma correta? E não era de tudo isto que ele queria dizer, não é? Pronto, e lembro-me dele me dizer, vais ter que falar com o teu pediatra, voltamos a falar daqui a uns tempos e perceber o que é que está a acontecer. E saí da consulta com aquilo preso na minha mente, falei imediatamente ao pediatra, que me disse, tenha muita calma, vamos com calma, e comecei rapidamente a ir pesquisar o que era o expectável, de facto, para aquela idade, o que é que ele não estava a preencher. E de repente comecei a perceber que, de facto, havia uma série de coisas que teoricamente, e teoricamente porquê? Porque há uma linha muito ténue entre se dizer que é suposto que a criança faça até aquela idade, até onde é que começa a ser um sinal de alerta, ok? Não é porque uma criança aos 15 meses não anda, que isso é um sinal de alerta. Tem que haver um conjunto de fatores, ok? Um conjunto de sinais. No caso do Vicente, por acaso ele andava, mas fazia ou não fazia muitas outras coisas que eram alarmantes. Pronto, e nessa altura o nosso pediatra mandou-nos esperar até aos 24 meses, portanto dos 15 aos 24 foi uma espera absolutamente longa, que pareceu que durou anos para nós, mas que ao mesmo tempo serviu para nós nos informarmos ainda mais. E depois sabes uma coisa, eu lembro-me, nunca tínhamos falado sobre autismo aqui em casa, nunca tínhamos falado sobre nada, e tipo 2 semanas depois desta consulta, o meu marido chegou a casa e disse-me, vinha a ouvir na TSF uma reportagem sobre autismo na infância, e eu acho que o Vicente se encaixa numa série de coisas. Ora, ouve, e começou-me a dizer isto, e de facto parece que é quase de repente tu recebes uma coisa na tua vida e parece que as informações também começam a vir ter contigo, sabes? Começamos a sentir um bocado isso. Aos 2 anos, na consulta dos 24 meses no pediatra, ele fez-lhe uma série de avaliações ali, de competências, e conversámos um bocado também, e logo nessa altura ele encaminhou para a pedopsiquiatria. No nosso caso, ele fez um pedido a uma colega, e então as coisas não foram muito longas. Acho que foi uma sorte, porque de facto tudo que funciona no público, e não é só para as crianças, é no público no geral, todos sabemos que existem filas de espera infindáveis, não é? Pronto. E mais ou menos ao final de 2 meses, 1 mês e tal, 2 meses, fomos chamados para uma consulta de pedopsiquiatria. Nessa primeira consulta, uma das coisas que nos foi dito foi que se quiséssemos que as coisas fossem rápidas, tínhamos que recorrer ao privado. E eu lembro-me que isto nos chocou muito. E o meu marido disse logo, sim, claro, e nós vamos para o privado. Mas eu fiquei a pensar, e se eu não tiver dinheiro para ir para o privado? E se eu não tivesse dinheiro, o que é que acontecia ao meu filho? E até fiquei com vontade de colocar essa mesma questão, sabes? Só que, mais uma vez, não é? Os termos de consulta também são pequeninos e, portanto, não dá para se colocar esse tipo de questões. Mas, entretanto, descobriste algumas coisas, né? Já lá vemos também. Sim. E que pode ser feito no público, que não tem que ser feito no privado, não é? Não tem. E na altura também, sabes, apesar de nos terem dito que se quiséssemos que as coisas fossem rápidas, tínhamos que ir para o privado, essa mesma pedopsiquiatra também nos disse, se estão no privado, não percebo porque é que estão no público. E eu disse, nós estamos no público porque é um direito que nós temos. O Vicente tem direito a ser seguido num hospital público. E, portanto, ele vai permanecer aqui e vai continuar a ser seguido aqui. Se nós optamos depois por ter também uma equipa que trabalha fora, isso é um problema que só a nós diz respeito, porque eu podia chegar aqui e dizer-lhe que nem sequer estou a ser seguida no privado. Mas acho que é importante que exista esta comunicação entre as equipas que trabalham com as crianças e que muitas vezes não acontece e que é super importante que exista. Rita, deixa-me te fazer aqui uma pergunta que é absolutamente necessária. Quando vocês têm um diagnóstico, começam a caminhar para um diagnóstico, ou seja, há esta possibilidade, o Vicente começa a encaixar-se aqui nestes pontinhos todos. Se por um lado isso diz,
te pode trazer esta sensação de, ok, estamos a caminhar para encontrarmos aqui alguma coisa que nos vai orientar. Ao mesmo tempo, este diagnóstico não te trouxe algum medo? Olha, não, é assim, o medo que me trouxe foi de eu não estar à altura. O medo de eu não ter informação suficiente, de eu não ter possibilidades suficientes para dar ao meu filho aquilo que ele precisa. E depois é assim, a área de onde eu venho é uma área que trabalha muito com o imprevisto, e que trabalha muito com as coisas que acontecem. Temos que fazer tudo muito rápido, temos que fazer isto tudo para ontem. Então eu tornei-me uma pessoa muito prática, e então eu tento sempre transformar o medo e tento canalizar o medo para um lado mais prático. E então transformei esse medo numa urgência. Eu tive urgência que as coisas funcionassem, eu tive urgência de garantir que tinha toda a informação, eu tive urgência de tentar mudar a sociedade em que o meu filho se insere, eu tive todas as urgências que permitem ao Vicente e a crianças como o Vicente ter os seus direitos assegurados e ter acesso àquilo que precisam. Acho que é mais isso, uma urgência e não tanto um medo. E nessa urgência surge a tua página, Amado. Sim, exatamente. Queres contar-nos um bocadinho sobre o que é que, como é que surgiu e qual é, enfim, qual é o propósito desta página, porque entretanto torna-se um propósito, não é? Sim, sem dúvida. Quando o Vicente começou a ser acompanhado, comecei a perceber, tal como referi há bocadinho, não é? Aquela questão de nem sequer se fala sobre o que é que acontece se tu não tens dinheiro para conseguir assegurar as coisas fora do Serviço Nacional de Saúde. Eu comecei a perceber que havia muitas lacunas a preencher. Nessa mesma primeira consulta, por exemplo, quando nós lá chegamos, ela disse-nos, pronto, já devem ter percebido que ele se encaixa dentro dos padrões do espectro do autismo e, por acaso, nós já tínhamos andado durante estes meses todos a trabalhar e a perceber o que era o autismo. Mas numa consulta que dura 30 minutos, tu não tens acesso à informação necessária. E essa mesma consulta, provavelmente, só se vai repetir daqui a 8 meses. Então, tu tens pais que ficam naquela incerteza durante 8 meses. Aqueles pais que chegam ali àquela consulta precisam de ter as suas questões respondidas e precisam de sair dali seguros para conseguirem transmitir essa mesma segurança aos seus filhos. E eu senti que isso não acontecia de todo. E a vários níveis, não só na forma como te passam a informação sobre o que é aquele diagnóstico, quem diz autismo diz outro tipo de diagnóstico também, senti que não nos diziam mais nada, não nos dizem para onde é que tu vais, o que é que tu tens que fazer, o que é que tu tens que procurar. Eu lembro-me de nos dizerem assim, agora tem que ir para um terapeuta ocupacional. Mas que terapeuta ocupacional? Eu não sei o que é um terapeuta ocupacional. Eu preciso que tu me ajudes a decidir o que é o melhor para o meu filho. Não me dizem que tipo de abordagem é que faz mais sentido para o meu filho. Não me dizem que apoios sociais é que existem para eu poder suportar esses mesmos gastos que são externos ao Serviço Nacional de Saúde, não é? Que têm um custo e um custo elevado. Não me dizem quais são esses direitos que eu tenho. Não me dizem o que é que eu tenho que exigir numa escola, ou o que é que são os direitos do meu filho em relação ao ensino. És tu que tens que ir procurar isso. Vamos já falar sobre isso, vamos já contar quais são essas possibilidades todas e os direitos que os miúdos têm, as famílias também têm. Portanto, chegaste a uma consulta, é-te dado o diagnóstico, o Vicente enquadra-se no espectro do autismo. Sim, deixa-me só interromper-te. O diagnóstico não é dado nessa altura. Os diagnósticos demoram a ser dados. As crianças têm que fazer uma série de avaliações. Aquilo que nos foi dito foi, tendo em conta X e Y, parece-nos que estamos perante uma perturbação do espectro do autismo. Claro que dizem que ele é muito pequeno ainda, vai ser intervencionado, vamos perceber como é que ele responde e vamos proceder a uma série de avaliações, não é? Eles marcam-te umas sessões de avaliação para se perceber exatamente como é que está o desenvolvimento dele e depois fazer
quando existe esta suspeita, fazer avaliações que são, de facto, para perceber se existe ou não uma perturbação do espectro do autismo. Ou seja, há uma panóplia de avaliações, que não vale a pena estar a dizer os nomes, porque não interessa, que são feitas à criança e que são prescritas pelos médicos conforme aquilo que eles acham que é o necessário. Uhum. E quando te é dado, pelo menos foi aquilo que eu senti, quando te é dado o diagnóstico, tu sentiste um desamparo, não é? Não há um acompanhamento, de repente, vocês têm uma informação, um diagnóstico, ok, o que é possível agora fazer, o que é necessário fazer, tem que ir para um terapeuta ocupacional, e então, e depois? E depois dá a sensação que tu foste à procura de informação para te orientares, e isto faz-te sentir que, em termos de acompanhamento e eu vou dizer sociedade, mas eu não sei se será a sociedade em si ou será o sistema, porque há um sistema também que pode dar apoio, não está devidamente orientado para acompanhar as famílias. Não está. E depois eu comecei a perceber que essas mesmas necessidades que eu senti eram comuns a muita gente que estava na mesma situação que nós. Nós não conhecíamos nenhuma família que tivesse uma criança no espectro. Nenhuma. E lembro-me disso nos fazer até alguma confusão. E com o passar do tempo... Não tinhas com quem falar, é isso, não é? Não tinha. Não tinha. E depois porque as pessoas não sabem, mesmo que tu fales, imagina, tu tens um amigo que é muito próximo e tu tentas falar sobre isso, as pessoas não compreendem. Mesmo que tu fales com um pai, é diferente de falares com um pai que tem uma criança com desenvolvimento típico ou um pai que tem uma criança com desenvolvimento atípico. É diferente. Já lá vamos também aos termos, porque quero ir aos termos de desenvolvimento típico e atípico, neurodiversidade, e também à palavra autismo. Nós temos muito medo em verbalizar a palavra, não temos? Sentiste isso? Senti. Até porque e acho que isso vem de uma grande desinformação que existe na sociedade sobre o que é o autismo. Nós continuamos a assumir que uma criança que está no espectro, ou um adulto que está no espectro, é alguém que não é funcional, é não verbal, é agressivo, não é social, e isto não é o que corresponde à verdade. Ou seja, é um espectro e, portanto, tal como num ser humano que não tenha nenhum diagnóstico, não existe. Eu não sou igual a ti. Podemos ter milhões de coisas em comum, mas nós não somos iguais, ok? Dentro do autismo, o autismo divide-se em três níveis, um nível 1, um nível 2 e um nível 3. Antigamente tinhas o síndrome de Asperger, que na última atualização do DSM-5 ficou inserido na perturbação do espectro do autismo. Estes níveis são divididos conforme a funcionalidade da pessoa, ou seja, sendo que o nível 1 é um nível mais funcional, o nível 2 é menos funcional e o nível 3 precisa de muito mais ajuda e é muito mais dependente do outro. Claro que se calhar neste nível 3 tu podes encontrar casos mais graves e que se encaixam mais neste padrão de comportamento que eu descrevi primeiramente. Mas um nível 1, por exemplo, mesmo dentro da comunidade médica, há muitos médicos que veem uma criança que é social, que fala, que comunica, que faz contacto ocular e que por isso não é autista. Quando criei a página, tive uma mãe que uma vez me veio contar uma história. O filho preenchia uma série de requisitos para ter o diagnóstico. Não, requisitos não é a palavra certa, não é? Mas tinha uma série de sinais. E estava na consulta e deixou cair uma cadeira. Levantou a cadeira e disse, desculpem. E o pediatra disse, está a ver? Não é autista. Se ele fosse autista, ele não ia pedir desculpa. E isto é completamente absurdo. Desinformação, portanto. A desinformação é demasiado grande. E como é demasiado grande, as pessoas não conhecem e por isso tu tens medo de quê? Tu não tens medo daquilo que tu conheces, tu tens medo daquilo que tu não conheces, não é? Isso é que é um medo. E portanto, a AMA também surge nesta necessidade de munir não só quem tem família que está no espectro ou professores, mas a sociedade no geral, explicar e normalizar esta diferença. Porque a diferença está clara e evidente em todos nós. Rita, só aqui um parênteses. É uma doença? Muita Não, gente não é pensa uma que é. doença. Não é Podes uma explicar doença. isso um bocadinho melhor?
porque há Sim, sim. muita gente que pensa que é uma doença, Sim. e quando nós percebemos, lá está, quando temos informação, deixamos de ter tanto medo das coisas, passamos a encará-las como deve de ser e a arranjar soluções, não é? Procurarmos aqui as soluções. Também me parece Certo. importante falar sobre isso para quem nos está a O ouvir. autismo não é uma doença, porque não tem cura, ok? Isto é logo assim a primeira coisa, não é? É uma coisa que nasce contigo e morres com isso. Há alguma controvérsia, é engraçado, por exemplo, a comunidade autista defende que se deve falar do autismo como sendo uma deficiência, porque é a palavra deficiência que te vai garantir os teus direitos. Se eu não for considerado deficiente, eu não tenho direito, por exemplo, a ter prioridade. E então existe muito esta. Eu, quando criei a página, tive uma conversa com uma psicóloga que me dizia: não podes dizer que o autismo é uma deficiência. Nós andamos numa luta há muitos anos para mostrar que o autismo é só uma diferença. E eu dizia-lhe: mas sabes que é engraçado, porque dentro da comunidade autista, e eu logo no início comecei muito a conversar com uma autista adulta, que é uma das fundadoras da Associação Portuguesa Voz do Autista, que é a Sara Rocha, e a Sara dizia-me: não, mas eu sou deficiente. É uma deficiência que eu tenho. E, e eu quero que assim o definam, porque isso me vai garantir uma série de direitos que eu tenho. Então acho que é um assunto um bocado controverso aqui definir se é uma perturbação ou se é uma deficiência. É uma doença, não é uma doença, e isso é uma coisa que tem que ficar muito clara mesmo. É uma diferença que existe. Pronto, desculpa, estou sempre a dizer a palavra diferença, mas é. Ontem na nossa conversa falavas no conceito de neurodiversidade. Começa a ser cada vez mais ouvido. Podemos dizer que é uma neurodiversidade, é algo que nos distingue, faz com que nós sejamos distintos uns dos outros, como somos todos. Sim. Faz A mais sentido. neurodiversidade, sim. A neurodiversidade não sei se pode dizer que é um conceito, é um movimento criado por uma socióloga australiana, e que aquilo que ela defende e o intuito que teve ao criar este nome da neurodiversidade é um bocadinho promover a igualdade e a inclusão destas mesmas pessoas. Aquilo que é defendido no conceito da neurodiversidade é que todos nós, ou seja, a nossa mente funciona de forma diferente. E o que explica é que essas mesmas variações que existem são variações absolutamente normais entre o cérebro humano. É um bocadinho normalizar as coisas. Tu dizes que uma pessoa tem um desenvolvimento atípico ou que é uma pessoa neurodivergente, quando o seu desenvolvimento foge àquele que é o padrão estabelecido por norma, não é? E dizes que alguém tem um desenvolvimento típico, ou que é neurotípico, quando o desenvolvimento dele é aquele que é o considerado normal. Seja lá o que é que isso quer dizer, mas é basicamente isso. Então, aquilo que se fala muito agora, tu diriges-te às pessoas que estão no espectro, às pessoas que têm PHDA, ou que têm outras perturbações, como pertencendo à neurodiversidade. São neurodiversidades. Então, por exemplo, imagina se voltares um bocadinho atrás, agora quando dizes, não, ele tem uma perturbação, ou ele tem uma deficiência, dizes, não, ele é neurodivergente. Ok. Agora, nós estamos a criar todos este vocabulário que é inclusivo e que pretende mostrar a necessidade de nós tratarmos diferente quem é diferente, correto? Parece que é isso que é o correto. Agora vamos olhar para as famílias, para a família alargada, para as escolas, para as instituições, para os amigos, e como é que isto fica? Porque estamos a querer aqui normalizar, mas ainda há muito caminho para fazer, não é? Há um longo caminho para fazer. Como é que, não sei se podes partilhar isso ou não, ou se tens vontade de fazer, mas quando chegas ao pé dos teus amigos e dizes que o Vicente eu não sei o que disseste, se era neurodivergente, se... Não sabia sequer o que era a neurodiversidade. Quando eu disse foi que achava que o Vicente era autista, que achávamos que o Vicente era autista. Ok, e como é que foi a reação e como é que é hoje ainda a reação? Quanto tempo é que já passou?
dessa Passaram quase 4 anos. quase 4 anos. Pode-nos contar isso? Sim, olha, quando nós começamos a dizer às pessoas, eu senti que existiam 3 tipos de conduta. Aqueles que, eu vou dizer, aceitam, mas não é aceitar, porque não temos que aceitar. São aqueles que se prontificam e que dizem, ok, então, ok, e agora preciso que tu me digas como é que eu posso fazer, se há alguma coisa que eu deva mudar, podes me dar material para eu conseguir perceber um bocadinho mais sobre isso, explica-me onde é que eu posso ver essa mesma diferença nele, como é que eu posso mudar a minha postura, se alguma vez eu fizer alguma coisa mal, por favor ajuda-me. Isto é um tipo de pessoa. Depois há o tipo de pessoa que não é por mal, mas que tem uma espécie de negação face ao diagnóstico e que tende a normalizar essa mesma diferença, e não é um normalizar como estávamos a falar no início. É uma coisa de te dizer, isso é normal, isso é uma fase, vais ver que isso vai passar, faz parte da idade, fazem automaticamente uma comparação a dizer, mas porquê é que tu dizes que ele agora é autista? E tu dizes, olha, porque ele não gosta de... Pá, ele tem uma grande seletividade alimentar, por exemplo, imagina, vou pegar nesse mesmo exemplo. E depois a pessoa automaticamente faz uma comparação e diz, mas olha, tu também, quando eras pequeno, ou o António, quando era pequeno, também não comia arroz de tomate. Isso não quer dizer que ele seja autista. E depois aqui é assim, o autismo não é uma coisa, não é? São muitas. E eu sei que essa comparação existe e não é por má. Outra coisa que existe também dentro desse mesmo segundo grupo é a necessidade de afirmar de não, eu conheço o autismo e o autismo não é isso. O autismo é, e depois vão-te dar estes exemplos como eu falei há bocado, que é, vão-te dizer, um autismo não é como ele, porque ele é funcional, porque ele fala, porque ele, por acaso, no caso de Vicente, isto não era assim, porque ele não falava, mas sei lá, ele é meigo, ele é muito, que é uma coisa que dizem muito que a mim me incomoda muito, que é, ele é muito capaz, que é uma coisa que eu detesto que digam, porque já estás a assumir automaticamente que quem tem autismo não é capaz, e isto é um preconceito, já lá iremos também. E depois tens um terceiro grupo, que é aquele grupo que não fala sobre o assunto. Imagina, tu dizes, eles dizem, ok, e o assunto morre ali. E que eu acho que pode acontecer por várias razões. E uma delas é porque não sabem como se posicionar e têm medo de ser incorretos, de ser despropositados, de perguntar uma coisa que nós não queremos dizer, não sabemos se nós queremos falar sobre o assunto, então acabam por ignorar o assunto. Que eu não sei se não é pior, porque às vezes isto aconteceu connosco. Estarmos, por exemplo, num jantar na nossa casa com amigos que se encaixam neste terceiro grupo e sentir que está tipo aquela ideia do elefante na sala, sabes? E que não se fala sobre esse assunto, que é um assunto tabu. Tal E porquê que eu assunto... Desculpa. Tal e qual como o luto, nós uma vez já falávamos sobre isso, que é quando morre alguém, a pessoa morreu, fez-se o funeral e depois não se fala mais sobre isso. Não se fala mais sobre isso. São os assuntos tabus. É. E porquê é que eu acho que é um... Mas porque, imagina, pegando no teu exemplo do luto, porquê é que não se fala do luto às crianças? Eu acho que é também, não só, porque nós não sabemos como fazer. As pessoas acham que, não é? E aqui é um bocado isso. As pessoas não sabem falar. As pessoas, primeiro, no caso da neurodiversidade, as pessoas não sabem o que é, não sabem como abordar o assunto, não sabem como agir e ficam intimidadas com esse mesmo assunto. É um assunto tabu, lá está. Completamente. E tu sentiste, para além dos amigos e enfim, da família alargada, sentiste isso também com as escolas? Senti. O Vicente está na terceira escola dele, em 3 anos, o que não é bom sinal. O Vicente esteve numa primeira escola, na altura em que, portanto, ele entrou na primeira escola aos 18 meses, portanto, estávamos naquele processo em que já sabíamos que alguma coisa não estava bem, mas ainda não tínhamos nenhum diagnóstico, e expusemos isso logo na escola, ou seja, eu defendo muito que há muita gente que não fala sobre isto nas escolas,
com medo que os miúdos não sejam incluídos, e que eu acho que é um erro. Se o teu filho não vai ser incluído nesta escola porque tem um diagnóstico, então isso é o primeiro sinal de que o teu filho não está bem nesta escola. Esse é o primeiro ponto. Não fica. Exatamente. Nessa primeira escola, e mesmo depois dele já ter o diagnóstico, mesmo em reuniões com a equipa terapêutica dele, portanto, nessa fase já tínhamos terapeutas a trabalhar, elas defendiam que ele não tinha diagnóstico. E as necessidades do Vicente não eram respeitadas. E faziam coisas que não lembram a ninguém, mesmo. E coisas que não vale a pena especificar, mas, por exemplo, em coisas muito simples, do género, o Vicente precisava de ter os casacos todos apertados sempre. E quando chegava, precisava de tempo para conseguir tirar o casaco. O casaco dava-lhe aquela pressão que lhe dava conforto, e então eu explicava, por favor, não lhe tirem logo o casaco, deixem, porque ele sozinho manifesta esse mesmo interesse em retirar o casaco quando se sentir preparado. Eu virava costas e o que é que elas faziam? Tiravam-lhe o casaco. Sempre que eu digo... Por que é tão difícil perante algo que não se vê? Porque se se visse, talvez fosse mais fácil. Porque é que perante um pedido, nem é algo que não se vê? Também é. Eu estou aqui a pensar naquela história do restaurante, que eu gostava muito que contasses, mas porque é que é tão difícil respeitar uma necessidade? Porque é uma necessidade de uma criança que é pedida, não é? Que foi pedida pela mãe, olha, por favor, deixa-me ficar, porque ele depois vai manifestar interesse, eu conheço, estavas ali a dar uma orientação. Porquê é que é tão difícil? Vir as costas e vão lá fazer as coisas? Porquê é que isso é tão difícil? Imagino que não aconteça só com o Vicente, acontece certamente com todas as crianças, mas porquê é que é tão difícil respeitarmos isso? Olha, eu acho que é difícil porque muitas vezes não conseguem aceitar que existe uma opinião externa. E acho que às vezes o aceitar essa mesma opinião externa significa que não se... significa na cabeça destas pessoas que lhes estão a passar um atestado de incapacidade. Que é um bocado dizer, não, eu sou, por exemplo, vou pegar neste caso, não é? Eu sou educadora há muitos anos, eu percebo tudo sobre crianças, se tenham ou não um desenvolvimento típico, e portanto eu não quero que venha alguém de fora, não é? Que é só paranoica, porque o pai e a mãe ou um cuidador são sempre tidos, sempre não, mas muitas vezes tidos por parte da comunidade escolar como sendo exagerados, e a criança até é assim porque é fruto de um excesso de proteção, e eu acho que é um bocado isso, é uma afronta eu estar-te a dizer a ti aquilo que tu tens que fazer no teu local de trabalho. E isto aplica-se, por exemplo, ao receberem também terapeutas nos contextos escolares igualmente. Isso porque a criança tem direito a isso, não é? Sim. A criança tem direito a ser acompanhada nas escolas. E depois agora é assim, depois isto funciona muito diferente se for um ensino público ou um ensino privado, não é? No ensino público é tudo muito mais simples, porque a lei está feita e, portanto, tu chegas lá e dizes, a lei diz que isto pode acontecer. No privado é diferente, porque é como se fosse uma empresa, portanto, dentro da minha casa mando eu. E tens muitas escolas que dizem, por exemplo, há escolas que dizem que a partir do 5º ano, por exemplo, uma criança, mesmo que precise de ter um acompanhamento de um terapeuta sombra, portanto, que é uma pessoa externa ao colégio, que está para aquela criança, quase num ensino ou um apoio individual, dizem, a partir dos 10 anos ou 11 anos, não é permitida a presença de um terapeuta sombra em contexto. E o que é que tu estás a querer dizer aqui? Que esta criança não é bem-vinda ali. Porque se aquela é uma necessidade da criança, então tu estás a convidar, tu estás a dizer que o teu sítio, a tua escola, não serve para receber crianças que precisam de um apoio extra. Ok? E também acontece, muitas vezes, tu tens crianças que não têm terapeutas sombra, mas que têm terapeutas que vão ao contexto, que é super importante, porque uma criança que está num contexto de clínica é uma coisa e é outra completamente diferente nos seus ambientes, seja no ambiente de casa, seja no ambiente de escola. As terapias em escola não servem só para promover aquilo que a criança necessita. É um trabalho comum à sala inteira.
Aquela terapeuta não está só lá para aquela criança, vai trabalhar com todas as outras crianças, vai trabalhar a interação da tua criança com as outras crianças, vai dar a uma educadora ferramentas para perceber não só o desenvolvimento da criança que tem neurodiversidade, mas de todas as crianças também. Estou a pensar no seguinte, quando nós, enquanto escola, defendemos que a nossa instituição é uma instituição inclusiva, a inclusão passa não só por incluir esses terapeutas, mas também por fazer com que os miúdos mergulhem nessa inclusão, os outros miúdos. Ou seja, não é Sem só a dúvida escola alguma. que acolhe um miúdo com neurodiversidade, mas ao mesmo tempo, ao acolher, está desde logo a fazer com que aqueles miúdos se relacionem com miúdos neurodivergentes e que mais tarde, seja no desporto, seja na vida profissional, porque conhecem e lidaram com aquilo, não têm medo, possam incluir estes futuros adultos no mercado de trabalho, nas relações sociais, não é? Porque eu estou aqui a pensar que certamente um miúdo que tenha, que seja neurodivergente, seja qual for o diagnóstico, se calhar é mais difícil ser incluído numa festa de aniversário e por aí fora. Certo. Completamente. Já agora, Rita, quando o Vicente é convidado para algum aniversário, tu estás presente, não estás presente? Já agora, como é que são essas situações, mesmo quando em miúdos mais velhos, até para os próprios pais saberem como é que podem fazer o convite e estarem à vontade para falarem com os pais dessa criança e dizer se quiser vir, esteja à vontade, ou vai ver isto, como é que é? O que é que pode ser dito e feito? Olha, quando o Vicente é convidado para ir às festas, eu também vou. Até agora foi a festas em dois moldes. E estou a falar de festas de amigos de escola, não é? Foi a festas naqueles parques temáticos. E a primeira vez que foi, eu nunca tinha ido a uma festa dessas, então falei com a mãe e expliquei e disse, olha, o Vicente é autista e eu não o quero deixar ficar sozinho, nunca esteve neste contexto, é um contexto com demasiados estímulos, e portanto eu quero estar presente. E a mãe disse, claro que sim, claro que sim. E apercebi-me que muitos pais estavam também presentes. Na segunda festa, que foi também, exatamente por coincidência, no mesmo espaço, voltei a repetir e dessa vez já não disse que ia estar presente. E depois, há pouco tempo, foi convidado para uma festa numa casa. E que eu pensei assim, bom, eu vou ter que dizer porque eu não vou deixar ficar lá sozinho. E então falei com o pai da menina da sala do Vicente e disse-lhe, olha, o Vicente tem autismo e eu não sei como é que ele vai reagir, portanto, eu queria lhe perguntar se não se importa que eu seja um bocado penetra na sua festa e que fique lá para o ajudar caso ele precise. E ele, claro que não, super receptivo. E por momentos eu até pensei, acho que ele está a dizer isto, pronto, porque é educado e porque tem que dizer. E não, por acaso foi o efeito, foi um bocadinho o contrário, foi uma coisa mesmo genuína da parte dele. E depois até no final até tivemos a conversar um bocado sobre o Vicente e ele esteve a festa toda super preocupado se o Vicente estava bem, se precisava de alguma coisa. O Vicente, apesar de gostar muito dos amigos, tem uma grande ligação a adultos homens. Então passou a festa toda atrás do pai da miúda e a ir buscá-lo para ele brincar. Até porque o que é que estava a acontecer? Os amigos estavam cá fora a fazer jogos e o Vicente tem muita noção daquilo que consegue e aquilo que não consegue fazer. E primeiro tentou participar e a animadora que estava a fazer os jogos, que não tem formação nenhuma para perceber quando existe uma criança diferente, teve alguns comentários impróprios e o Vicente, que não tem déficit cognitivo e que é muito inteligente, percebeu e então retirou-se e não quis brincar mais. Isto é uma coisa que acontece também, muito, e que não acontece só nestas animadoras, acontece nas escolas também. Esta falta de formação que existe é aplicada não só muitas vezes
à própria forma como o ensino é dado, mas à forma como elas lidam com os miúdos. E se calhar a comentários que fazem ou a posturas que têm que não fazem sentido. Ainda se continua muito a ouvir que a criança, e isto aconteceu-nos no primeiro colégio do Vicente, diziam-nos, ele não pode ser autista. Olha, ele é o menino mais bem comportado da sala. Ele não faz um disparate, ele não faz nada. E eu tentei explicar, mas o normal é que isto aconteça. O normal é que, por exemplo, isto aconteceu numa festa do dia da mãe. Nós fomos à festa e os meus estavam todos a fazer uma série de disparates, que é o normal, né? Minha mãe está na escola, portanto, show off máximo e tudo. E o Vicente estava parado, quieto, sossegado ao meu lado. Percebi que ele não percebia nada do que estava a ser dito. E o mais assustador, Magda, é que quando eu confrontei a educadora, e depois na altura, voltando aqui à primeira questão dos testes e das avaliações, no início é dado, por norma, um inquérito aos pais e o mesmo inquérito à escola. E no final cruzam-se as informações. E quando eu peguei no inquérito que vinha da escola, eu pensei, quem é esta criança? Esta criança não é o meu filho. E marquei uma reunião na escola, antes de ir entregar o inquérito. Sentei-me com a educadora e fui step by step e disse-lhe, como é que consegue dizer que, por exemplo, o meu filho tem noção que precisa de ir à casa de banho? E ela disse, porque se ele for à casa de banho, ele faz. Eu disse, mas isso não é ter noção de que precisa de ir à casa de banho. Ora, vamos lá reconstruir isto de outra vez. E fiquei verdadeiramente assustada. Aí foi um dos momentos em que eu percebi o ensino não está preparado. Estamos a falar de uma escola privada, pequenina, num registro familiar, que teria tudo para correr bem, que é um bocadinho o mesmo registro em que o Vicente está inserido agora, é um colégio pequenino e em que tudo corre de uma forma adequada. E naquela situação não acontecia de todo. Eu comecei a pensar, bem, eu tive a destreza de vir aqui, mas e se os pais não fazem isto? O que é que vai acontecer? Se calhar, quando um médico cruzar os dois relatórios, percebe que existe aqui uma diferença muito dispar entre os dois ambientes. E não basta haver boa vontade para ajudar, não é? Boas intenções, é preciso formação. Sim. Muita E que não formação, existe. muita sensibilização. Diz? E que não existe. Não existe, claro. Não existe. Eu acho, eu não sei como é que funciona o currículo de um educador ou de um professor do primeiro ciclo. Aquilo que sei de conversar com amigos que são professores ou que são educadores de infância. E aquilo que eles nos dizem é, eu tenho uma noção básica, é-me dado uma noção básica do que é que são as perturbações de desenvolvimento, mas todo o resto do conhecimento tem que ser eu a ir à procura dele. Tenho que dispensar eu os meus próprios recursos, inclusive monetários, para me conseguir formar. E isto é uma coisa que é errada. E quem diz os educadores, diz toda a comunidade escolar que lida com estas crianças. Desde o auxiliar, à senhora da cantina, à educadora ou ao professor. Sim, Todos deveriam ter uma formação. ao porteiro, às pessoas que ficam com eles nas... Toda a gente. Fala-se da comunidade escolar. E aqui também estão incluídos, como tu disseste bem, os alunos. Se tu tiveres um discurso, tu não tens que falar sobre a deficiência, tu tens que falar sobre a diferença. Tu tens que ensinar as crianças e a sociedade no geral a respeitar a diferença, ponto final, seja ela qual for. Seja racial, seja uma diferença por uma deficiência, seja... Mas isso leva-nos também a outro ponto, para mim é muito importante, que é a questão da igualdade, da equidade e depois de outra coisa que és uma guerreira, Rita. Posso dizer isso? Posso provocar? Podes. Sobre esse capacitismo, que é, desculpa, isto era aqui a minha nota por causa do nosso tempo, estamos mesmo aqui a chegar à reta final. Vamos aqui falar sobre este, eu ainda tenho aqui duas questões para te colocar, uma delas é esta, que é a questão da igualdade, da equidade e de sermos guerreiros, fortes, isto foi uma bênção que aconteceu, este paternalismo quase doentio, esta palavra, estas coisas sérias, para começarmos a falar a sério sobre isto e mais do que uma bênção, somos todos muito fortes e guerreiros e por aí vai. Sim.
antes de ir ao capacitismo, é importante o que estavas a dizer sobre a igualdade e sobre a equidade, e que é, mais uma vez, uma coisa que se encaixa muito na forma como o ensino é dado. A diferença entre igualdade e equidade é a seguinte. Vamos imaginar, vou contar a história de uma imagem que qualquer pessoa, se puser isto na internet, é essa imagem que aparece, tens uma imagem do lado esquerdo com 3 pessoas a assistirem a um jogo de futebol, as 3 com tamanhos completamente diferentes, portanto, vamos imaginar uma pessoa muito alta, uma pessoa média e uma pessoa muito, muito baixa. E às 3 é entregue o mesmo banco, com, vamos imaginar, 10 centímetros de altura. Isto é um exemplo de igualdade, que é, eu dei o mesmo banco, exatamente igual às 3 pessoas. Não interessa se este banco é igualmente bom para todos. A equidade é eu dar o banco necessário a cada uma destas pessoas para que elas, da mesma forma, consigam assistir ao jogo de futebol. É um direito de igualdade as crianças terem acesso ao ensino. É um direito de equidade a forma como este ensino é lecionado. Cada criança tem que ter o direito a ter um ensino que é feito para si, que preenche as suas necessidades. E, portanto, muitas vezes dizemos, tem que haver igualdade nas escolas. Não, tem que haver equidade nas escolas, na sociedade, em todo lado. É esta falta de noção que nos leva, muitas vezes, de forma até inconsciente, ao capacitismo. O capacitismo é uma forma de preconceito, que pode ser uma coisa muito clara e evidente, como um insulto ou como um bullying, não é? Ou pode ser feito de uma forma passiva, que tu nem te apercebes que estás a ser capacitista. E que são exemplos como tu tratares a deficiência sempre de uma forma muito infantilizada. São os meninos, e não são meninos, são adultos, por exemplo. Tratares como um coitadinho, teres aquele sentimento de pena e de inferioridade face à pessoa ou ao cuidador de alguém que tem deficiência. É tu achares que a pessoa é uma guerreira porque sobrevive nesta sociedade com tantas limitações. O problema não é a pessoa que tem deficiência. O problema é a sociedade e o mundo que não está preparado para receber a diferença. Não é aquela pessoa, é a diferença de uma forma geral. Usar a deficiência como um insulto é uma forma de capacitismo também. E isto também eu acho que acontece mais uma vez porque existe uma falta de informação. Porque as pessoas acham que não têm mal e que até estão a ser muito cuidadosas quando dizem coitadinhos, e tu és mesmo um exemplo. Uma vez foi sempre que se fala de autismo ou algum tipo de neurodivergência, existe sempre uma música triste por trás, na televisão. Sim. Já diz muito, não é? O não diz, já diz muito. Sim. É a pena. Olha, nós quando fomos fomos à televisão há pouco tempo, eu fui com outra mãe, com a Sara, e uma das exigências que nós fizemos logo no início foi, ok, nós vamos, mas não queremos músicas tristes, ok? Tipo, tirem, proibido. Nós não vamos falar sobre o lado negativo, que é aquilo que se fala sempre, que é o drama, a tragédia. Nós vamos falar de uma forma prática sobre como é que isto tem que começar a ser visto e sobre quais são as verdadeiras dificuldades que existem relacionadas com a neurodiversidade e que não são propriamente a neurodiversidade, são aquilo que está à volta delas. Tal e qual, é isso mesmo. Uma vez estavas tu no restaurante e o teu filho estava a ouvir música, é isso? Muitas vezes. Sim, o Vicente tem uma hipersensibilidade ao som, que significa que os sons, mesmo às vezes aqueles que para nós são ok, para ele não são. Então, quando vamos para um sítio que tem muita gente, ou se ele já estiver um bocadinho acelerado, nós usamos uns auscultadores que se chamam noise cancelling, uns abafadores de som. As crianças ouvem tudo na mesma, mas ouvem abafado. Pronto. E então sentamos à mesa e o Vicente, estávamos a começar a comer e o Vicente deixou cair uma faca ao chão. E ficou muito aflito por ter deixado cair a faca e disse que não tinha
que não tinha mal nenhum, que íamos arranjar outro. E veio um funcionário do restaurante e disse-lhe: agora vamos pegar na faca e tu vens lá dentro e vais-te lavar, ok? E começou-se a rir, já está a fazer uma piada. O meu filho não percebe. É um discurso que não é literal e, portanto, ele não consegue entender e ficou só muito confuso. E o senhor mexeu-lhe nos noise cancelling e disse: estás a ouvir música, por isso é que não me consegues ouvir. E o Vicente não gostou. E eu expliquei ao senhor e disse: ele não está a ouvir música, ele é autista e por isso usa os noise cancelling para abafar o som. E o senhor ficou estático e disse: ok, desculpe. E foi-se embora. E nunca mais voltou à mesa. E aqui existem duas questões importantes a ver. A primeira é: porquê que este adulto foi mexer nos auscultadores do Vicente? Se fosse eu que tivesse os auscultadores, ele teria feito a mesma coisa? Não. Muito provavelmente não é? Nós achamos que, como é uma criança, não tem mal que se toque na criança, não tem mal que se mexa nos objetos dela. É quase aquela coisa de tu és obrigada a emprestar, tu és obrigada a dar-me as coisas, tu és obrigada a cumprimentar. Nós exigimos muito mais da criança do que exigimos do adulto, quando deveria ser completamente o oposto. Isto é a primeira coisa. E depois, o que é que isto nos mostra? Mostra-nos de facto que o autismo e a diferença são uma coisa que incomodam. As pessoas sentem-se desconfortáveis com isso porque não se sabem posicionar. O Vicente associa que quando alguém fala com ele, que é um amigo dele. E então passou o resto do almoço a perguntar onde é que estava o senhor. E que eu via constantemente à retaguarda, na zona da cozinha, e que nunca mais voltou a passar pela nossa mesa. No final, quando nós saímos do restaurante, eu fui ter com o senhor e disse-lhe que não tem mal, que ele não saiba o que é o autismo e que só porque fez aquilo não precisa de desaparecer. E expliquei-lhe que o Vicente ficou triste porque eu considerava um amigo e que foi um amigo que nunca mais apareceu. E que não tem mal, que não tem mal não saber, mas que agora já sabe. E este é um exemplo, mas existem muito mais exemplos destes e histórias semelhantes a estas que acontecem diariamente, mesmo no teu núcleo familiar. Rita, nós estamos mesmo aqui a chegar à reta final da nossa conversa. Diz-me duas coisas. O que é urgente começar a acontecer? É urgente começarmos a mudar a nossa mentalidade, é urgente começarmos a normalizar a diferença, é urgente começarmos a respeitar as necessidades de quem é diferente. E isto aqui, assim, de forma mais curta de explicar, é isto, precisamos de normalizar a diferença, com tudo o que isto engloba. É urgente que isto aconteça, mesmo. De forma prática, o que é que tu gostavas que começasse a acontecer para ontem? Assim, já. As escolas poderem receber... As escolas começassem a receber todas as equipas que fossem necessárias, as escolas adaptassem os seus ensinos às crianças. E não significa só à criança que tem uma deficiência, é à criança que tem mais dificuldade em perceber uma coisa, à criança que está mais irrequieta e por isso precisa de, se calhar, colocar um apoio nos pés ou uma almofada debaixo do rabinho para conseguir estar mais concentrada. Acho que todas as escolas deveriam ter uma equipa de terapeutas, por exemplo, que ajuda a perceber quando alguma coisa não está bem, ajuda a dar ferramentas. Os terapeutas não servem só para quem tem deficiência ou para quem tem um diagnóstico. As pessoas têm muito medo do rótulo e muitas vezes não encaminham as crianças para uma terapia da fala. Por exemplo, até vou falar sobre a terapia da fala porque é assim o mais óbvio, porque têm medo que isso seja uma associação direta a um problema. E não é. Não é, nós não somos todos iguais e precisamos de parar de exigir que toda a gente esteja formatada mediante um certo padrão. Precisamos de começar a dar mais apoio para ontem a estes pais que cuidam destas crianças. Os cuidadores. Sim, exatamente. A negatividade que é associada à neurodiversidade é muitas vezes associada, e estes discursos e estas histórias dramáticas que nós ouvimos, e se tu me permitires, vou falar sobre um exemplo dramático mesmo. Há uma história que se falou há uns tempos sobre uma mãe que matou o filho, atirou-o para dentro de um poço. E a notícia dizia: mãe mata filho autista.
E as pessoas fazem, obviamente, uma associação a dizer, coitada, ela tinha um filho autista. Isto é absolutamente errado. É preciso perceber o que é que aconteceu para esta mãe, que é uma mãe, ok, chegar a este nível de desespero. Vamos voltar ao início. À primeira consulta que esta mãe teve, em que lhe foi dito que o filho tinha um desenvolvimento que fugia ao padrão, em algum momento foi dado um apoio psicológico a esta mãe, em algum momento foi dado um acompanhamento psicológico a esta mãe, em algum momento lhe foi dito ou questionado se a mãe tinha fundos suficientes para garantir as intervenções necessárias para que esta criança, para que o seu desenvolvimento evolua. Alguma vez lhe foi explicado que ela tinha direito a X apoios sociais que, por muito reduzidos que sejam, são alguma coisa, apesar do Estado não ter a mínima noção de uma série de coisas, nomeadamente de quanto custa uma intervenção nestas crianças. E se tu fizeres um cálculo de quanto é que isso custa versus aquilo que tu recebes, versus o preço a que estão as coisas, é absolutamente incomportável para a maioria das famílias dar a estas crianças aquilo que elas precisam. Todas estas coisas, se existe um ensino que aceita a criança, há escolas que dizem, nós não podemos ter esta criança mais aqui. Há escolas que fecham a porta a estas crianças. E como é que ficam estes pais? Há pais que não têm redes de apoios, com crianças que têm perturbações de sono, imagina, pais que estão em privação de sono e que não têm redes de apoios. O problema desta mãe específico não é um problema, são muitos. Não é o autismo do filho, é tudo o que está por trás e toda a falta de apoio que existiu para esta mãe, que a levou a cometer uma loucura. São estas coisas que precisam de ser mudadas para ontem. É este apoio a estes cuidadores. E quem diz uma mãe, diz um filho que cuida de uma mãe também, por exemplo. O subsídio que é dado a estes cuidadores é irrisório, é humilhante. E estamos a falar de um subsídio que só é dado e que é preciso tu andares em cima do assunto, ou ires para a Segurança Social, exigires, saberes como exigires, para conseguires ter apoio e teres direito a uma coisa que é irrisória, que até há muito pouco tempo pertencia a um projeto piloto. Imagina, quem vivia, vou falar aqui sobre a zona do Porto, quem vivia no Porto e era cuidador informal, não tinha direito a um subsídio, mas se vivesses em Matosinhos já tinhas. Isto não é nada. Este apoio tem que ser para toda a gente, para ontem, mais uma vez. E tem que ser dado mediante as necessidades que cada pessoa tem. 400 e tal euros não chegam para nada. Para nada. Diz-se muitas vezes que os apoios são feitos para as pessoas não os pedirem. E isto não deixa de fazer algum sentido e não deixa ficar isto aqui um bocadinho para as pessoas pensarem nisto também. Às vezes, há pessoas que dizem, eu não vou pedir porque são só 20 euros. São 20 euros. E 20 euros fazem a diferença. E quanto mais não seja, é um direito que tu tens. E nós temos que lutar pelos nossos direitos. O meu filho podia não estar no público, mas está, porque é um direito que o assiste. E isto é uma coisa que todos nós precisamos de começar a ter como muito claros. Mais se vai ver a necessidade da existência e se calhar mais fundos virão para essas áreas tão necessárias. Rita, estamos mesmo a acabar. Tua página, teu arroba, e o que é que podemos encontrar por lá? Então, o nosso arroba é @amagoservisível. Encontramos-nos no Instagram, encontramos-nos no Facebook, temos um website também, www.amagoservisível.com. Aquilo que nós falamos na Amago é um bocadinho sobre tudo isto, sobre esta conversa toda que nós tivemos até agora, e pomos de uma forma um bocadinho mais prática e trabalhamos no dia-a-dia a ajudar as famílias que precisam. Ajudamos a encontrar escolas mais inclusivas, ajudamos a mostrar o que é que as pessoas podem exigir nessas mesmas escolas, ajudamos as pessoas a perceber um bocadinho sobre os diagnósticos numa linguagem acessível e compreensível a todos. Ajudamos as pessoas a encontrar equipas médicas ou equipas terapêuticas, explicamos o que é que existe sem estarmos a encaminhar concretamente para um espaço. Ou seja, nós tentamos não ser tendenciosos e mostramos que tens o caminho A, B, C e D e deixamos que tu, do teu total conhecimento, consigas perceber aquilo que é melhor para ti e para o teu filho. Ajudamos a comunidade escolar também
a perceber como é que podem mudar as suas condutas e ajudamos a sociedade, de uma forma geral, também a perceber um bocadinho o que é a neurodiversidade e qual é o meu papel enquanto indivíduo nesta sociedade e o que é que eu posso fazer para ajudar também a tornar-nos a todos e este mundo um bocadinho mais inclusivo. É isto. Tornar esta causa visível, não é? Ou estas causas visíveis, como Sem diz dúvida. na tua página. Rita, obrigada por teres Obrigada eu, Magda. a partilhar a tua experiência e a tua visão deste tema, é super, super importante. E eu vou fechar aqui o nosso podcast, nós vamos já terminar a nossa conversa às duas. Gente boa, obrigada por terem estado nesse lado. Já sabes, se gostaste deste podcast, comenta, partilha e nós vemos na próxima semana. Bye!